Olá, pessoal. O nosso grupo ele é composto por mim, João Gabriel, pela Josiana e pela Júlia. Nós escolhemos um artigo que já é relacionado, né, já é sobre agricultura, que é Aura to Chytrium, como fonte, né, como dieta da tilápia do Nilo e fonte de ácidos graxos. Essa primeira parte do estudo, ela analisa o crescimento, né, a performance do crescimento, e a composição corporal desses animais. Aqui a gente traz os dados do artigo. Ele foi publicado em outubro de 2018 na revista Wiley, né, que é Agricultura Research, pelos autores Vitor Augusto, Fernando, Kate, James e Débora, né, a professora Débora do nosso departamento. E a gente escolheu ele também justamente por ser do departamento de agricultura. Trazendo um pouquinho sobre o estudo, né? Ele visa suplementar a dieta da tilápia com um produto comercial à base de micro-organismos, né? E esses micro-organismos também como fonte de ácidos graxos. O nome do produto é Algirite e ele é a base do D-aurítio chytrium, né? E esse estudo visa verificar o desempenho, né, o desempenho do crescimento, a composição corporal e também o aumento da temperatura ideal de cultivo. Né? E também ele visa investigar a digestibilidade dos nutrientes selecionados nesse produto. Aqui é a Josiana, eu vou falar um pouquinho sobre materiais e métodos. Todos os experimentos foram realizados no LABAT, que é o Laboratório de Peixes de Água Doce. O design experimental de dietas para a realização do teste de crescimento foram testados 5 níveis do aditivo, de 0, 0,5, 0,10, 0,20 e 0,40 gramas por quilograma da dieta. E o tratamento controle. O objetivo do uso do tratamento controle era para no final do estudo, fazerem a comparação dos resultados. A distribuição foi inteiramente ao acaso, com 5 repetições. Para o teste de digestibilidade, a proteína bruta, cinzas, extrato etéreo, ácido palmítico foram medidos no Algirite. Tem aqui toda a tabela que fala a composição da dieta para futuros testes. Para a realização da análise foram formuladas as duas rações, o controle e o tratamento. Procedimentos experimentais. Para o teste de crescimento, foram utilizadas tilápias revertidas para machos que foram obtidas no Aquasul. Foram utilizados 30 tanques, em que foram utilizadas 6 dietas diferentes com 5 repetições cada, em sistemas de recirculação de água. Foram utilizadas 15 tilápias por tanque, alimentados até saciedade 2 vezes por dia, e 15 peixes foram submetidos a testes de composição de carne. Foram realizados controles de parâmetro de qualidade de água e ganho de peso foram monitorados a cada 14 dias. Ao final do experimento, os peixes foram eutanasiados. Para o teste de digestibilidade, os peixes terminaram, ao final do experimento, possuíam mais ou menos 65 gramas. Foram utilizados 8 tanques cilindro cônico, em que foram utilizadas 2 dietas com 4 repetições. O tubo de 50 ml refrigerado para impedir a atividade microbiana foi utilizado para a coleta dos fezes. Depois da coleta, os tanques eram higienizados para evitar contaminação com ração. Os fezes eram coletados das 8 aos meio-dia e das 14 às 18, durante 13 dias. Foram analisadas diversas análises para a realização da comparação. Composição da carne, ingredientes, fezes e composição da dieta foram analisadas segundo o método AOAC de 1999. A energia bruta foi submetida
teste colorimétrico, análise de ácidos graxos feita pelo método de Folk-Leysen-Stanley. Amostras de lipídios foram extraídas e analisadas a frio pelo método de Folk-Leysen-Stanley também. E a esterificação de ácidos graxos se deu pelo método de O'Fallon e colaboradores e separado por cromatógrafo a gás. Os ésteros metílicos foram separados e identificados pelo cromatógrafo a gás pelo método descrito pelo Correia em 2017. A concentração de ácidos graxos foi determinada pelo método de Joseph N. Ekman. Vou falar um pouquinho sobre o método de Folk. O método consiste em submeter a amostra à extração com uma mistura de clorofórmio e metanol na proporção de 2:1, seguida de evaporação do solvente em estufa. A extração é feita a frio para amostras que serão avaliadas quanto ao nível de peroxidação e perfil de ácidos graxos, como foi feito aqui nesse estudo. E pode ser usada qualquer tipo de amostra, tanto seca como úmida. São utilizados vários materiais de reagentes, como, por exemplo, beckers, frascos de vidro, funil, provetas e etc. Os reagentes são o clorofórmio e metanol, na proporção de 2:1, e o sulfato de sódio de 1,5%. São realizados vários procedimentos, mas no final do procedimento encontraremos uma solução igual a esta que se encontra na imagem, numa proporção de 60%. A parte de cima, que é constituída pelo metanol mais sulfato de sódio, e a parte inferior, correspondente a 40%, correspondente aos lipídios e o clorofórmio evaporado. No entanto, ao obtermos esta solução, devemos tirar esta parte de cima para fazermos a pesagem da parte inferior, que é referente aos lipídios. Ao final dos procedimentos, vamos aos cálculos, que a gente utiliza esta fórmula que apresenta na imagem, em que o P1 é o peso do Becker comparando o peso inicial e o final. Peso da amostra P2 é 5 ml, que são a quantidade de reagentes utilizados durante o teste, e o VB, que é correspondente ao volume da porcentagem do filtrado. Os resultados. Aqui é a Júlia, vou falar agora um pouco sobre os resultados. O Algerite não afetou negativamente em ganho de peso, conversão alimentar, consumo de ração, taxa de crescimento específico ou também a taxa de retenção de proteína. Aqui na tabela 4, a gente pode ver o desempenho dos juvenis de tilápia do Nilo com 5 níveis de inclusão dietética de Algerite por 57 dias. Pode passar. As microalgas, elas não afetaram negativamente a composição proximal do corpo em termos de proteína bruta, matéria seca, estratetéreo ou cinzas. O perfil de ácidos graxos foi influenciado diretamente pela inclusão do aditivo e aumentou em N3-EPA, N3-DPA, PUFA, N3-PUFA, também no LC-PUFA e também no N3-LC-PUFA. Na tabela 5, a gente pode ver a composição corporal e o perfil de ácidos graxos juvenis da tilápia, alimentados com 5 níveis de inclusão dietética do aditivo por 57 dias. A adição do Algerite à dieta aumentou a proporção de ácidos graxos corporais que eram antes de DHA. O ácido alfa-linolênico aumentou e também o ácido araquidônico N6-ARA e MUFA diminuiu. A proporção, então, de N3 e N6 aumentou com a inclusão do aditivo. Aqui nessa figura 1, a gente pode ver a regressão linear da quantidade de tilápia do Nilo com o DHA, né, que é o ácido desoxanoico, após 57 dias de alimentação com dietas contendo níveis crescentes do aditivo. Pode passar.
Na tabela 6, aqui mais à esquerda, a gente pode ver as variáveis de desempenho e utilização de nutrientes que não tiveram diferença entre peixes alimentados com dieta de CLO, né, o óleo de bacalhau, e os peixes alimentados com 0,10 gramas por quilograma do aditivo de alga white. Já na tabela 7, a gente pode ver que houve uma diferença na composição corporal e também no perfil de ácidos graxos corporais dos peixes. Pode passar. Aqui a gente pode ver que os peixes alimentados com CLO apresentaram proteína bruta, EPA, N3, DPA, ácidos graxos, DH, LOA e alfa-LNA maiores. Na figura A, a gente vê a quantidade, né, de ácidos selecionados à dieta e a composição corporal ao final após 57 dias de alimentação. Aí na figura A, 1% de alga white ou B, na figura B, óleo de fígado de bacalhau. Pode passar. Bom, agora na discussão temos o maior conteúdo da proteína corporal foi nas dietas com CLO. A dieta é o principal determinante na composição corporal dos peixes. E também o EPA na dieta de CLO foi 15 vezes maior do que na dieta com maior teor de EPA, entre as dietas de inclusão com aditivo a 0,40 mg por quilograma. A quantidade de LC-PUFA aumentou com a inclusão do nosso aditivo de alga white. Próximo. Como conclusão do estudo, então, a gente tem que a inclusão de até 0,40 gramas por quilo, né, de alga white, ela não afeta o crescimento das tilápias e ainda assim melhora o crescimento, as concentrações de ácidos graxos em juvenis. A espécie Aura chytrium, ela ainda está sob classificação, né, se ela vai ser classificada como uma microalga ou não, mas ela pode ser cultivada, né, é um produto da aquicultura. Então, esse estudo ele é muito importante porque a maioria, né, das fontes de ácidos graxos que a gente tem hoje para as dietas da aquicultura, ela vem de óleo de peixe. E geralmente esses peixes são de pesca industrial, né, como o arenque ou o bacalhau. Então, é muito importante, porque se nós conseguirmos substituir, né, esses produtos por produtos de origem da aquicultura, principalmente de micro-organismos ou microalgas, né, a gente vai estar contribuindo, né, com o meio ambiente. Essas são as nossas referências e nossos contatos.